Vamos falar um pouquinho a respeito de tarô e relacionamento abusivo. Nós estamos aqui na parte 3 dessa série, né? Se eu não me engano, porque já faz um tempinho que eu gravei esses outros vídeos, né? Isso aqui já está roteirizado há muito tempo, mas eu venho com bastante preguiça de fazer e sempre fui deixando e hoje me deu vontade. Então, assim, se eu não me engano, a parte 1 dessa série, eu falei sobre os arcanos maiores, né? Escolhi ali 5, tá? Não quer dizer que não hajam outros, mas esses são os que, na minha opinião, são os mais destacados. Na parte 2, eu falei sobre os arcanos de espadas, e aí tinha muito arcano de espada, todos na verdade, né? Eu peguei o tarô, assim, os arcanos menores e fui falando, tipo assim, esse aqui, esse é tal. E depois eu fiz um top 5, né? E aí, só saiu o arcano de espada. Eu falei, não é possível, sabe? Não é possível que só o arcano de espada que vai ser abusivo. Então eu falei, eu vou fazer um outro vídeo com os outros arcanos, né? Arcanos de outros naipes que também são abusivos. E aí a gente vai fazer esse vídeo aqui e vai ter alguns arcanos de copas e de ouros. Aí você vai me perguntar, tipo, e os arcanos de paus, né? Uma das definições do naipe de paus é justamente a questão da empatia. A questão de você conseguir se colocar no lugar do outro. E isso, por si só, já é condição necessária para que não haja um relacionamento abusivo partindo desses arcanos, né? Claro que alguns arcanos sofrem com esse tipo de situação, inclusive eu vou falar a respeito disso num próximo vídeo, tá? Mas a questão é, o elemento de paus, ele não tem essa coisa de abusar do outro. Por quê? Porque todo o elemento de paus, todos os 14 arcanos do elemento de paus tem a coisa da empatia, tá? Então, se você tem uma pessoinha ali que está representada, vamos dizer assim, por um arcano de paus, você pode ter certeza de que não existe ali a possibilidade de essa pessoa estar sendo abusiva. Isso, obviamente, falando numa perspectiva em que você está representando uma pessoa por um único arcano, e esse arcano é um arcano de paus, né? Se você tiver, por exemplo, um diabo com um rei de paus, esquece, né? A empatia parou no rei de paus, porque o diabo não vai ter, certo? Então, assim, a gente tem que sempre analisar caso a caso. Mas vamos lá, vamos falar a respeito dos arcanos de outros naipes, né, no caso aqui ouros e copas, que indicam um relacionamento abusivo. Então, vou começar falando do 7 de copas, né? 7 de copas é um arcano que fala sobre ilusão, que fala sobre aquela coisa. Quem está com o 7 de copas, ele tem esse vislumbre, essa coisa de se achar o bambambam, né? Eu sou o rei da cocada preta, eu estou por cima da carne seca, eu sou o maioral, eu faço e aconteço. Por quê? Porque existiu um momento dessa pessoa lá atrás, né, nesse arcano, em que ele realmente teve muitas glórias, ele realmente teve muitas coisas de que se gabar, ele realmente teve muitos atingimentos, só que isso foi no passado, né? E o que o 7 de copas tem? Ele tem ainda na estante essa memória, né, dos grandes atingimentos que ele tem. Então, se você olhar a carta do 7 de copas, você vê o quê? Uma pessoa que está olhando para essas 7 copas, né, que são os troféus dela, e se vangloriando. Se vangloria de ter ficado com várias pessoas, se vangloria do poder, do conhecimento, da glória, das posses e tudo mais, né? Que é representado aí por cada uma dessas taças. E aí, o que acontece? Quando ela tem todo esse apego ao que ela foi no passado, e aí ela vê que, tipo assim, sabe, hoje em dia minha vida já não é tão boa assim, eu já não sou todo esse bambamã, ela faz o que? Ela se apega a esse símbolo. Então é aquele arcano que vai chegar pra você e vai falar, tipo assim, você sabe com o que você tá falando? Né? Então, aquela coisa da carteirada, aquela coisa de chegar ali e ficar te ameaçando. Tipo assim, você não pode falar assim comigo, né? E aí dentro de um relacionamento, o que esse arcano faz? Ele pensa o seguinte, eu sou o bambambam, eu sou o maioral, eu posso tudo, não é verdade? Então se eu posso tudo, eu posso te maltratar, eu posso te trair, eu posso fazer e acontecer da forma que eu quiser e você não vai poder fazer nada em relação a isso. Afinal de contas, você deveria estar muito feliz de ter a oportunidade de ter um relacionamento com uma pessoa tão maravilhosa quanto eu, percebe? Então, assim, o abuso dentro do relacionamento pelo 7 de copas, ele vem muito dessa questão de ele se achar o maioral, de ele se achar melhor do que os outros, quando, na verdade, ele não é. Certo? Por quê? Porque isso tudo são ilusões, isso tudo são castelos construídos
sobre a areia, sobre as nuvens. Não existe um sustentáculo, não existe uma coisa que realmente tenha um correspondente na realidade. É simplesmente uma divagação, simplesmente uma coisa tipo assim, eu sou o maioral, e por ser o maioral, eu tenho mais poder do que os outros, eu posso fazer o que eu quiser. Daí que vem o abuso do 7 de copas. Depois disso, a gente vai para o nosso segundo arcano que representa um relacionamento abusivo, que é o 5 de copas, né? O 5 de copas é o arcano mimizento, é o arcano que reclama de tudo, é o arcano que chora por tudo, e tudo é terrível, e tudo dói, você não pode falar nada, porque aquela pessoa chora copiosamente, né? Ela tem uma grande mágoa, ela tem um grande dissabor com a vida, sim, com certeza, mas é uma pessoa que está tão focada no próprio sofrimento, que está tão focada na própria derrota, no desgosto da própria vida, que ela não consegue ver nada além disso, né? E você pode reparar na imagem da carta que você tem uma pessoa de cabeça baixa, olhando para 3 taças derramadas na frente dela, enquanto ela não percebe que ainda existem 2 taças lá atrás. Ou seja, nem tudo está perdido, mas essa pessoa ela só consegue focar naquilo que ela perdeu, naquilo que ela acha que ela nunca mais vai ter, né? E por conta disso, ela torna a própria vida e a vida de todo mundo que está ao redor dela um chororô, né? Um drama mexicano, uma coisa assim, de tipo assim, ai meu Deus, como eu sofro, como me dói, como tudo é difícil na minha vida, como eu não consigo nada. E aí de onde vem o abuso aqui? Nessa constante atitude tristonha em relação à vida, em que você tenta ali levantar essa pessoa, você tenta falar tipo assim, não, mas olha só, vamos olhar para o lado positivo, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar, e ela fala, não, nada vai dar certo, eu não consigo, é muito difícil, e aí também ela vai te culpar, né? Ela fala assim, você é o culpado pelos meus problemas, é por causa de você que eu tô nessa situação, se eu tivesse lá atrás casado com a outra pessoa e não tivesse seguido o meu impulso, o meu coração de estar com você, eu não estaria nessa miséria. Ou seja, além de reclamar de tudo que acontece na vida dela, ela não se responsabiliza. O 5 de copas ele não tem essa capacidade de olhar e pensar tipo assim, cara, olha só, tô nesse buraco aqui na minha vida, mas eu entendo que isso é resultado das minhas escolhas, isso é resultado das coisas que aconteceram comigo ali, dos caminhos que eu fui tomando, e aí assim, tudo bem, né? Fiz merda, tô aqui, não tô agradado dessa situação, mas eu vou tentar fazer melhor agora, sabe? Eu vou olhar para essas 2 taças que estão aqui atrás e que mostram para mim que ainda tem jeito e vou falar, tipo, né? Se a vida me dá limões, eu vou fazer uma limonada. Eu vou tentar um outro caminho, eu vou tentar renegociar, eu vou tentar fazer melhor, eu vou tentar recalcular a rota e fazer uma coisa diferente. Mas o 5 de copas não está interessado nisso. O 5 de copas ele está interessado no drama, no fazer-se de vítima. E aí, com isso, ele vai fazer o quê? Com que a sua vida se torne um inferno. Então, o abuso do 5 de copas, ele vem justamente dessa coisa de não se responsabilizar pelas coisas que aconteceram na própria vida e de ficar apontando para o outro, ao mesmo tempo que faz um chororô danado, né? E aí, quem é que aguenta isso? Se você for uma pessoa que tem facilidade de se culpar pelo que as outras pessoas dizem, que se você toma as dores muito rápido, se você é uma pessoa muito empática, você pode acabar caindo nesse jogo e você realmente achar que você é a pessoa culpada. E aí você faz o que? Você nem consegue dar uma guinada na vida desse 5 de copas, afinal de contas ele não quer fazer nada, né? Ele só quer chorar, e também você não consegue sair dessa situação. Então você fica presa a alguém que não quer evoluir, você tenta fazer essa pessoa sair do lugar e você não consegue, e aí você acha tipo assim, cara, isso é culpa minha. Então se você entra nesse jogo do 5 de copas, aí já era, acabou pra você. O terceiro arcano que a gente vai usar aqui para falar a respeito de relações abusivas é o 8 de copas. E esse 8 de copas, ele vem de uma situação também em que ele está muito deslumbrado, né? A gente tem que lembrar que o 8 de copas vem do 7 de copas, ou seja, existe toda essa coisa de se achar o bambambam, né? Então, ele vem de um histórico já de
traição, de engano, de coisas assim, no sentido de que, tipo, ó, eu combino um negócio e faço o outro. Então, é um arcano que quer tirar vantagem, é um arcano que quer ali fazer vamos dizer, sabe, dar o seu jeitinho, fazer aquela coisa ali meio na maciota, mas assim como o 7 de copas, o 8 de copas também é descoberto. O 8 de copas também não é tão esperto assim, né? Por quê? Porque existe ali uma dificuldade de conseguir enxergar as coisas da maneira como elas são. A gente tem que olhar aqui que no caso do 8 de copas você tem um sol eclipsado pela lua, né? Ou seja, existe uma coisa aí do emocional que bloqueia esse racional, né? Que é, no caso, a lua se colocando na frente do sol, e aí você não consegue enxergar a situação com clareza. Mas a gente tem que lembrar que o eclipse é uma coisa que é passageira, ou seja, agora você não consegue ver, daqui a pouco você vai observar. E aí na hora que vem esse entendimento, essa coisa de você conseguir perceber, tipo, cara, eu tava realmente dando muita mancada, né? Eu tava realmente fazendo merda aqui. O que esse 8 de copas faz? Ele tem um movimento em que ele começa a entender, ele começa a observar a luz da situação. E aí, nesse momento, que acontece a evolução. Então, dos arcanos que a gente fala de relacionamento abusivo até agora, o 8 de copas é o mais positivo. Por quê? Porque, apesar de ele estar numa situação indigna, apesar de ser um arcano que vai falar sobre abuso, vai falar sobre traição, vai falar sobre uso de poder sobre o outro indevidamente, né? Existe um momento que esse arcano vai perceber, cara, eu tô fazendo uma coisa muito errada. E aí que vem o salto de consciência. Só que esse salto de consciência, ele não vem a troco de nada, né? Ele não vem dessa coisa tipo assim, beleza, evoluí, mas eu vou ficar sentadinho aqui. Quando a pessoa percebe, e aqui existe realmente o entendimento de que ela está fazendo uma coisa errada, e por esse salto de consciência, ela percebe, poxa, não dá mais para eu continuar nessa situação, nesse tipo de relação indigna. Então, o que esse 8 de copas faz? Ou ele abandona a situação indigna, né? E ele vai parar de trair, ele vai parar de abusar, ele vai parar de fazer as coisas erradas, ou ele vai abandonar a situação, que no caso de um relacionamento seria o quê? Sair desse relacionamento, percebe? Então, assim, aqui a única certeza que a gente tem é que existe uma compreensão, existe uma abertura da consciência da pessoa para uma coisa maior. Agora, se ela vai decidir por um caminho ou por outro, isso fica a critério dela. O que você tem certeza aqui é de que a indignidade vai parar. Então, vamos dar um exemplo. Se a pessoa ela tem o hábito de te enganar, né? Ela vai ali, sei lá, fala que tem tanto dinheiro, porque afinal de contas vocês são um casal, vocês dividem as despesas, mas essa pessoa ela gosta de fazer, ela faz um caixa 2, né? Tem um negócio ali que ela vai, surrupia, e aí vocês passam muitas dificuldades, mas ela está sempre garantindo ali o dinheirinho extra dela para gastar com frivolidades, né? Gastar com coisas supérfluas assim, mesmo sabendo que vocês estão numa situação muito apertada. Isso é uma situação que configura traição. A gente tem que lembrar que traição não é a mesma coisa que adultério, tá? A gente tem, sempre que a gente fala de um 8 de copas, a gente está falando de traição, mas a traição pode ser a traição da palavra, pode ser uma coisa que você combina e você faz outra, né? Então a gente não precisa necessariamente pensar a nível sexual. Mas aí, quando vem esse 8 de copas, a pessoa, em determinado momento, ela tem o entendimento de que o que ela está fazendo é errado. E a partir do momento em que ela vê isso, ela não tem como desver. Então, se ela continuar nessa situação, ela vai ter que lutar contra a própria consciência. E isso é um processo muito difícil. O 8 de copas fala o seguinte, essa pessoa não consegue se manter nessa situação. Então, nesse exemplo, ou ela vai parar de fazer esse caixa 2 e realmente vai entender, tipo, olha só, isso aqui não é legal. Vou começar a ser honesto em relação ao que eu ganho, para que a gente não fique passando aperto. Ou essa pessoa vai sair dessa relação. E aí, obviamente, né, pela própria configuração, esse caixa 2 não vai mais existir, porque essa pessoa agora ela pode até ficar com o integral do dinheiro dela, mas ela não vai estar mais te enganando, percebe? Então, esse é um movimento de, vamos dizer assim, libertação do abuso do 8 de copas, né? Então,
Por conta disso, o 8 de copas acaba sendo um arcano positivo, apesar de que ele também é descoberto, certo? O próximo arcano agora que fala a respeito de relacionamento abusivo é o 4 de ouros. E o 4 de ouros ele é abusivo no sentido de que ele não entrega para o outro nada. Ontem mesmo eu estava atendendo uma mulher e ela estava falando do cara porque ela disse que eles já se conhecem há 2 meses e nesses 2 meses eles se encontraram 2 vezes só. E ao mesmo tempo em que ele não manda mensagem para ela, responde muito brevemente as mensagens que ela manda para ele, e ela relatou também, isso tem a ver com outras configurações do jogo, tá? Mas que ele fica postando muitas coisas nas redes sociais sobre amor, paixão, etc. E ela até me questionou, tipo, esse cara tem outra? E pelo que eu vi no jogo ali, ele não tinha ninguém. Eu falei, eu duvido que esse cara tenha qualquer pessoa, né? Mas o que acontece? Ele tinha ali o 4 de ouros, em determinada posição do jogo. E o que isso mostra? Esse cara, ele não entrega nada para ela. Então, assim, por mais que, sim, ele tinha um sentimental que era uma coisa, assim, bastante afetada, sabe? Então, tinha uma espécie de paixão, tinha uma espécie de, tipo assim, sabe? Ele realmente gostava muito dela. Só que, quando a gente entra na prática, o 4 de ouros ele faz o quê? Tipo, eu tenho muita paixão, eu tenho muito amor, eu tenho muitos recursos, mas é tudo meu. Eu não vou te entregar nada. Por quê? Porque eu não sei se você vai cuidar bem, eu não sei se você vai estragar, eu não sei se você vai deixar jogado, eu não sei se você vai desprezar, né? E a gente está pensando aqui em vários sentidos. Mas quando a gente fala de sentimento, a pessoa ela não entrega para você esse sentimento, por quê? Porque ela tem medo da escassez. Ela acha que vai faltar. Ela acha que o que o outro dá não é suficiente e que se ela der alguma coisa para o outro, ela não vai ter para si própria, percebe? Ou seja, a nível emocional, é uma pessoa que não consegue gerar o próprio afeto, que não consegue se garantir, que tem uma expectativa de falta, que acredita na escassez e, portanto, acreditar que ela não terá algo amanhã, ela não dá nada. Só que quando você não dá nada, o que o outro interpreta disso aí? Poxa, fulano não gosta de mim. Foi justamente o que essa mulher falou. Ela disse que, tipo assim, eu sinto que tem algum problema comigo, que, sei lá, é alguma questão com o meu corpo, porque ele não gosta de mim, porque, obviamente, se o cara tá com um 4 de ouros, até sexualmente ele não vai se entregar, né? É aquele cara que é duro, né? Duro não no sentido que você gostaria, mas duro de inflexível, duro de não tem aquele gingado, né? Não tem o remeleixo, não tem aquela coisa gostosa, né? É tudo rígido, é tudo travado, entendeu? Então, assim, como é que você vai ter jogo de cintura? Como é que você vai ter a aproximação amorosa, romântica de uma outra pessoa se você quer tudo para você, né? Observa a imagem do 4 de ouros. Você tem um cara que está sentado, ele tem uma moeda embaixo de cada pé, ele está segurando uma moeda e tem outra na cabeça, em cima da coroa. Ou seja, ele só pensa e faz tudo no sentido de preservação dos seus recursos, né? E a gente não vai pensar só em dinheiro quando a gente fala de recursos. Pode falar de recursos emocionais, recursos intelectuais, seja lá o que for. A questão é, esse cara não entrega nada. E quando ele não entrega nada, o que a outra pessoa sente? Poxa, eu não sou merecedora? Eu tenho algum problema? Porque esse cara não está me entregando? Porque esse cara, quando eu falo para ele que eu gosto dele, que eu quero encontrar ele não faz um movimento no sentido de me corresponder, percebe? Então, o abuso aqui ocorre no sentido da falta. O outro acaba se sentindo mal por conta de você, de o 4 de ouros nunca entregar nada. É como se fosse uma fonte seca, uma pessoa que não tem nada para oferecer para o outro. E aí quando você, do outro lado, não recebe nada, você acha tipo assim, cara, esse cara não gosta de mim, deve ter algum problema comigo, percebe? E é aí que se configura o abuso do 4 de ouros. Finalmente, a gente tem um outro 4 aqui, que é o 4 de copas, né? E como é que acontece o abuso do 4 de copas? O 4 de copas é um arcano que tem muita indisposição em relação ao que o cerca. Então é aquele que não gosta muito assim, de interagir, de conversar. Você vai lá, a vida oferece uma oportunidade, vem uma mãozinha dentro de uma nuvem, que é o quê? Tipo, é a vida, é o divino oferecendo para você alguma coisa. E você fala tipo assim, não quero não, sabe? Não estou muito satisfeito. Então,
você tá num relacionamento com uma pessoa maravilhosa, né? E você é o 4 de copas, e a pessoa vai lá, tá toda se querendo com você, tá querendo te dar afeto, tá querendo te dar carinho, atenção, amor, e aí você fala tipo assim, isso aí, né? Ou seja, não tem uma receptividade. Enquanto o 4 de ouros ele está segurando tudo para si e ele fala tipo assim, não te entrego nada, parece que o 4 de copas ele tá tão farto, ele tem tipo assim tanto, né, já viveu tanto aquela coisa que ele tipo assim, não, tô enjoado. Então é a situação em que você tá numa festa, você comeu, né? E no outro dia você não aguenta nem ver. Ou então a ressaca, né? Ressaca é uma coisa muito típica do 4 de copas. Você bebeu até não poder mais, e aí no outro dia, se qualquer pessoa mostra pra você uma bebida, ou se você sente o cheiro, você já tipo assim, meu Deus, não quero, sabe? Tira de mim. Então, o 4 de copas ele tem a indisponibilidade no sentido de rejeitar mesmo. Entendeu? Tipo assim, não quero, sabe? Então vem ali a mulher, né? Se produz toda, coloca aquela lingerie vermelha, vai lá, faz aquela dança sexual, né? E quando vê, tipo assim, o cara tá mais interessado em assistir o futebol na televisão, ou então ficar ali papeando sobre política no celular, né, no WhatsApp. E não tá ali presente, né? Não oferece nada. E também quando alguém oferece alguma coisa para ele, ele rejeita. Então, a outra pessoa, ela começa a se sentir desgostosa, ela começa a sentir tipo assim, poxa, eu faço de tudo para ele, né? Eu vou, me esforço, eu me arrumo, eu me produzo, e aí chega lá ele não quer, entendeu? Ele tá tipo assim, né? Não dando a mínima. É um arcano que fala sobre vícios, né? Todo naipe de copas ele pode falar sobre o uso de substâncias, porque afinal de contas as copas contêm líquido, né? E o líquido é a química, então a gente pode falar sim de pessoas que às vezes estão muito também sem vontade de ter uma experiência com o outro, porque elas já se empanturraram de outras coisas, né? Então pode ser, sei lá, o cara que bebe demais, o cara que assiste muita pornografia, e aí quando chega na hora H ali não consegue se excitar com a mulher ou com o homem, né, que está ali na frente, a pessoa de carne e osso, é uma pessoa que às vezes está enchendo a cabeça com assuntos, por exemplo, política, e aí, tipo assim, imagina só, né? Chega lá você, toda se querendo, e aí o cara tá tão fissurado em discutir sobre, sei lá, o ministro tal, o presidente tal, e aí ele começa a falar sobre aquilo, porque, você viu, né? E aí, tipo assim, acabou o tesão, entendeu? Você já não tem mais clima para estar naquela situação. Então, acaba sendo uma pessoa, assim, que é muito excessiva, no sentido de, tipo, sabe, eu já tenho tanto estímulo, eu já me empanturrei tanto desse tipo de coisa que eu já não tenho mais vontade de fazer nada. E aí acaba virando uma pessoa apática, acaba virando uma pessoa indisponível, tá certo? Então era isso que eu queria falar a respeito dos arcanos que indicam abuso, né, relacionamento abusivo. Esses aqui foram os que não são do naipe de espadas. Novamente falando, né, o naipe de paus realmente não vai ter, porque é um elemento que fala muito sobre a empatia, e aí a gente não tem como configurar um relacionamento abusivo com esse elemento de empatia, né? Porque se a pessoa tem empatia, ela não vai ser abusiva com você, porque ela consegue te entender, ela consegue se colocar nos seus sapatos, tá? Mas era isso que eu queria dizer por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, e caso você queira um atendimento com tarô, é só entrar no link da descrição. Tem todas as informações lá, tá bom? É isso aí então por hoje, e a gente se vê na próxima.